Shalom, shalom, queridos. Deus abençoe a todos. Quero agora compartilhar uma palavra. Amém? Hoje o nosso devocional está no capítulo 16 até o capítulo 19. Entretanto, eu vou apenas destacar aqui alguns versículos do capítulo 18. Amém? Quero destacar aqui versículo 13 e 14, que diz assim: Disse o Senhor a Abrão: Por que se riu Sara, dizendo: Será verdade que darei a luz, sendo velha? Verso 14: Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. E também quero destacar aqui versículo 22 e 23 agora, que diz assim: Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor, e aproximando-se a ele disse: Destruirás o justo com o ímpio? Então, queridos, eu quero destacar aqui o contexto que diz respeito à fé. Aqui nós temos um contraste muito interessante entre Sara, que não creu, que poderia gerar, e também o próprio Abraão também, que em algum momento ele deu uma questionada. Será que eu ainda vou ser, com essa idade, gerar filhos ainda? E Deus faz uma aliança com ele volta a acreditar, ele se apega a essa promessa, Deus estabelece a circuncisão. Os anjos vêm os enviados do Senhor para confirmar essa promessa. E aqui no primeiro momento eu já quero também destacar, eu creio que alguns já comentaram um pouco sobre isso, que é a questão da fé, como eu falei no início. Uma pessoa sem fé, ela não tem a direção correta na vida. Ela sempre vai fazer escolhas e vai acreditar em coisas, vai questionar coisas baseado apenas no natural. Por isso que o versículo 14 é bem profundo, porque diz: Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Volta àquela tensão que nós falamos desde lá do capítulo 2 de Gênesis até todos esses capítulos, passando pelo dilúvio. Deus, ele estabelecendo uma forma para que ele possa se manifestar na vida daqueles que se direcionam a ele, E esse mecanismo, essa ferramenta, esse meio é a fé. Então, quando Abraão creu, quando Abraão exerceu confiança naquilo que Deus estava afirmando para ele, tudo para Abraão deu certo. E tudo fica bem. E a falta de fé, ela nos leva a tomar decisões e direcionamento e seguir certos direcionamentos que vão dificultar e seguir apenas o curso nesse mundo, como eu citei o exemplo de Sara, que pela sua incredulidade, em boa parte desse contexto no qual Deus está fazendo suas promessas, ela se antecipa e dá a Agar, sua serva, para gerar descendentes a Abraão. Então você vê que quando a pessoa ela insiste em não crer e resguardar sua fé, ela vai acabar tomando decisões que vão acarretar alguns problemas. Então isso aqui eu já trago para a nossa vida e fazendo uma aplicação agora em nossa vida. Por mais difícil que a situação que nós estejamos passando esteja, ainda que parece que nós não estamos vendo uma solução, tenha fé para você permanecer firme nos propósitos, nos desígnios do Senhor. Amém? Deus ama aqueles que assim creem nas suas promessas. E aqui no versículo 22 que eu li, quando Deus ele vai exercer juízo sobre Sodoma e Gomorra, e aproximando-se, Abraão diz: Destruirás o justo com o ímpio. E aqui eu concluo dizendo:
nessa parte agora, trazendo aqui duas coisas bem interessantes para o nosso entendimento. É muito importante nós acreditarmos e entendermos que Deus ele não perdeu o controle. A humanidade ela pode estar da forma que está, mas Deus está vendo tudo o que está acontecendo. E no momento certo, aqueles que não se arrependerem vão receber o juízo dele. Aqui é interessante, Deus ele vai exercer juízo e provavelmente até Ló acabaria indo junto com a condenação de todos, mas Abraão ele se posiciona e começa a interceder. Então aqui dois pontos interessantes nesses versículos que eu quero trazer. O primeiro é que Deus não perdeu o controle. Ele está atento a absolutamente tudo que está acontecendo. E o segundo ponto é a intercessão de Abraão. E Abraão, pela sua intercessão, o seu sobrinho ali é livrado, né? Então o que eu quero trazer para a nossa vida hoje é justamente esse ponto. Deus ele não perdeu o controle, né, da humanidade, também das nossas vidas. Deus não perdeu o controle, Ele está vendo, Ele está contemplando e no momento certo Ele vai direcionar todas as coisas. Então, quero dizer para você que sejamos também intercessores, né? Quantos da nossa família estão numa grande Sodoma e Gomorra? Sodoma e Gomorra é a representação de uma sociedade que virou completamente as costas para Deus e colocou o prazer, os deleites dessa vida como centro pelo qual eles vivem, né? Colocaram os prazeres no centro e na verdade esse é o Deus deles, né? Então que nós possamos ser como Abraão também nesse sentido, de interceder, de clamar, de nos posicionarmos, apesar do mundo pode estar como uma grande Sodoma e Gomorra, mas nunca perdermos essa esperança de interceder. Então Abraão, sabendo o que iria acontecer, já prevendo, ele se posiciona, ele entende que vai haver um juízo, que Deus está no controle de todas as coisas, que nada está fora do controle do Senhor. Então Abraão, ele intercede, que possamos entender isso, que Deus está no controle de todas as coisas, Ele está vendo, e também que nós possamos interceder por aqueles da nossa família. Abraão aqui não tinha mais provavelmente nenhum contato mais com seu sobrinho, né? Em alguns capítulos antes cada um vai para um lado ou para o outro, né? Para que não houvesse conflito entre seus pastores. Mas Abraão ele lembrou do sobrinho e intercedeu. Nós possamos assim interceder pela nossa família, por aqueles que estão vivendo uma vida que não agrada a Deus, porque nós sabemos que todos aqueles que vivem vidas que não agradam a Deus, o juízo está sobre eles. Eu concluo em cima disso que eu estou falando. Eu vou completar com o que Jesus falou aqui no Novo Testamento, em João, capítulo de número 3, versículo de número 36, que diz assim: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. A ira de Deus já estava sobre Sodoma, a ira de Deus já está contra este mundo. Que nós possamos ter essa sensibilidade de orar, interceder e clamar que Deus execute misericórdia naqueles que nós amamos, que são nossos familiares, porque não tem melhor pessoa senão os próprios familiares intercedendo pelos seus. Amém? Que Deus te abençoe com essa palavra. Que Deus te dê um bom descanso em nome de Jesus Cristo.